Nosso assunto de hoje são os bilionários brasileiros. Quem são os bilionários brasileiros da lista da Forbes que moram no exterior? Entre os bilionários conhecidos como Jorge Paulo Lemann, há novatos no clube dos 10 dígitos como Pedro Franceschini, alguns dos super ricos que nasceram no Brasil, se espalharam pelo mundo e hoje moram longe do seu país de origem. É isso aí. Lemann, por exemplo, vive desde 1999 em um vilarejo próximo a Zurique, na Suíça. Seu sócio na 3G Capital, Carlos Alberto Sicupira, também escolheu o país montanhoso como lar, mas especificamente a comuna de St. Gallen, de 74 mil habitantes apenas, também na Suíça. Na lista da Forbes de 2022, há 11 bilionários que nasceram fora do Brasil, mas se naturalizaram brasileiros. Alguns ainda residem no país, mas outros voltaram para o exterior. É o caso de Liu Ming-shun, que é o CEO de uma das maiores produtoras de papel da Ásia, a Nine Dragons Paper. Shun nasceu em Taiwan, mas cresceu no Brasil. Ele chegou a se formar como bacharel em cirurgia odontológica pela Universidade de Santo Amaro. Atualmente, o bilionário vive em Hong Kong. Vicky Sarfati Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020. É outro exemplo de naturalizada brasileira que vive fora. Vicky nasceu na Grécia e se mudou para o Brasil ainda criança, com sua família. Seus 4 filhos do casamento com Joseph vivem no Brasil, mas há anos a bilionária mora na comuna de Crans-Montana, na Suíça. Há também bilionários que buscam fortalecer suas fortunas mundo afora, caso de Pedro Francischi e Henrique Dubugras, fundadores da fintech Brex. Franceschi, do Rio de Janeiro, e Dubugras, de São Paulo, se mudaram para Califórnia, Estados Unidos, para estudar em Stanford. A passagem pela universidade durou menos de um ano, e os jovens empreendedores abandonaram os estudos para lançar a Brex em 2017. Ambos se tornaram bilionários em janeiro, quando a fintech recebeu um aporte que aumentou a avaliação da empresa para 12,3 bilhões de dólares. Os dois continuam morando em Los Angeles, Califórnia. A lista de bilionários brasileiros segue os critérios da Forbes norte-americana, que tem a participação acionária em empresas listadas em bolsa de valores, como principal fonte de informação. A data de corte da apuração do patrimônio foi 31 de maio de 2022. Mas é claro que, constantemente, esses números são alterados de acordo com a alta e a baixa das ações dos bilionários. Aí vamos começar. Como é que está essa lista agora? Número 1. Então, o número 1 brasileiro nessa lista é Jorge Paulo Lemann. A fortuna dele atual é de 72 bilhões de reais. Ele tem 82 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas como já comentamos, atualmente mora na Suíça. A origem do patrimônio dele é a AB InBev e a 3G Capital. Eduardo Saverin, número 2 da Forbes. Ele era o número 1, foi desbancado atualmente pelo Jorge Paulo Lemann. Segundo, então, na lista, com uma fortuna de 52,80 bilhões de reais. Tem 40 anos, nasceu em São Paulo, mora em Singapura e a origem do patrimônio de Saverin é o Facebook.
Terceiro da lista, Carlos Alberto Sicúpera. É o quarto na lista atualmente, com uma fortuna de 39,85 bilhões de reais, tem 72 anos, nascido no Rio de Janeiro, atualmente reside na Suíça. O patrimônio é proveniente também da AB InBev e 3G Capital, ou seja, ele é sócio do Jorge Paulo Lemann. Vicky Sarfati Safra, sexta na posição da lista, tem uma fortuna de 37,5 bilhões de reais, tem 69 anos, nasceu na Grécia, se naturalizou brasileira, atualmente mora na Suíça. Origem do patrimônio? Banco Safra. Então, temos Alexandre Berheim, nono na lista de bilionários brasileiros. 24 bilhões de reais é a fortuna. 55 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, atualmente mora nos Estados Unidos. E a fortuna proveniente da 3G Capital. Temos então um outro brasileiro que tem a posição de número 32 na lista de bilionários. José Luiz Cutrale Jr. 59 anos. A fortuna, 9,2 bilhões de reais. Ninguém sabe onde ele nasceu. Atualmente mora na Suíça. E a origem do patrimônio é a Cutrale Chiquita. E na posição 43 da lista de bilionários está Liu Ming-chun. Ele tem uma fortuna de 7,6 bilhões de reais, tem 59 anos, nasceu em Taiwan, se naturalizou brasileiro, atualmente reside em Hong Kong e o patrimônio é proveniente da Nine Dragon Paper. Pedro Francischi, ele é o número 48 na lista de bilionários, com uma fortuna estimada em 7,15 bilhões de reais, tem apenas 25 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, mora nos Estados Unidos e a origem do patrimônio é a startup Brex. São na lista número 78 é Henrique do Bugras. Posição na lista, correção, número 48. Tem 26 anos. Nasceu em São Paulo. A origem do patrimônio é a startup Brex também. Então, ambos são sócios. E a fortuna, 7,15 bilhões de reais. Antônio Luiz Seabra, posição 56 na lista de bilionários, com uma fortuna de 6,9 bilhões de reais, tem 79 anos. Nasceu em São Paulo, porém atualmente reside na Inglaterra. O patrimônio dele é proveniente da Natura. Camila de Godoy Bueno Grossi, posição 73 na lista de bilionários, com uma fortuna de 5,3 bilhões de reais, tem 43 anos. Nasceu no Rio, atualmente reside na Inglaterra, e a origem do patrimônio de Camila é a DASA. Era Santos Domingo, posição 85, uma fortuna estimada em 4,32 bilhões de reais, tem 73 anos. Ela mora nas Bermudas, nasceu em São Paulo. Origem do patrimônio, AB InBev. Flávio Augusto da Silva, bastante conhecido aqui no Brasil, foi fundador da WhatsApp. A posição dele atual na lista de bilionários é 232.
A fortuna, 1,3 bilhões de reais. A idade, 50 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, mora nos Estados Unidos. A origem do patrimônio, WhatsApp. Após ele ter vendido ao WhatsApp, ele conseguiu aí todo esse patrimônio. Gostou do conteúdo? O que você acha? Se você também fosse um desses bilionários, você estaria ainda morando no Brasil ou estaria morando fora do Brasil? Acompanhe os outros vídeos que nós vamos passar mais detalhes sobre outros bilionários, inclusive a lista completa e origem de patrimônio, crescimento de patrimônio, esse tipo de conteúdo. Bom, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curte para nós, se inscreve no canal. Também temos muito conteúdo interessante para você aprender sobre investimentos e quem sabe futuramente figurar também nessa lista de bilionários no portal investidoresbrasil.com.br. Até a próxima!